Para transmitir a informação neste sexto método de desenvolvimento da alma e da consciência para garantir a vida eterna para o seu corpo físico e de todas as outras pessoas e todos os organismos vivos e de todos os vivos e aqueles que já viveram, você deve concretizar o controle tentando isolar algumas ações que devem ser vistas de ângulos diferentes. Por exemplo, quando você fala sobre o controle devido ao desenvolvimento da consciência, você pode implicar principalmente um pensamento que pode, de alguma forma, afetar o desenvolvimento da consciência. Isso acontece quando você pensa sobre esse pensamento, vê-lo de diferentes lados em sua visão espiritual. Para o controle, tente na área da cabeça, perto do corpo físico, imaginar qualquer pensamento realizando o desenvolvimento eterno e olhe esse pensamento de todos os lados. Você pode notar que não só esse pensamento, mas muitos pensamentos determinam esse controle a partir do futuro infinito, de modo que algum peso pensado apareça, ou seja, um pensamento é sentido ponderando as funções. Por exemplo, você pode olhar um objeto com alguma carga e estimar o peso desta carga. Você pode detalhar seu controle vendo fisicamente e vendo com visão espiritual que quando você está olhando algum tipo de carga, você pode estimar seu peso. Sua imaginação funciona de alguma forma. A informação da carga de uma coisa vem para você e você pode estimar o peso. Os princípios de avaliação começam a trabalhar na consciência. Você sabe disso, você conhece o material e assim por diante. Você pode ver que ocorre a troca de informações. Logicamente, deve ser assim. Alguns raios estão vindo do lado de sua consciência. De fato, algumas ações começam a ocorrer do lado da cabeça e, em seguida, de todo o corpo. Se você prestar atenção, verificará que há uma partilha de informações, isto é, um sinal para esta carga e para trás. Aplicando esta abordagem no sexto método de controle, você também pode considerar uma espécie de peso característico do pensamento. É claro que estamos falando de características condicionais do peso. Parece mais um peso de um pensamento, e existe uma opinião tal no cotidiano. Há palavras que se referem ao pensamento, e às vezes eles dizem um pensamento pesado ou pensamento rápido. O que se entende nesse sentido? Rápido, obviamente, é pensar em muitas situações por um curto período de tempo. Por exemplo, decidir rapidamente se há muitas características diferentes para a tomada de decisões. E surge aqui a questão de tomar essa decisão qualitativamente com precisão. Na estrutura do eterno desenvolvimento infinito da vida eterna de corpo físico, as decisões sempre devem ser feitas e implementadas exatamente dessa maneira. Por um lado, o mundo é eterno, tudo ao redor é eterno, e é claro que o nível mais natural é o desenvolvimento eterno. O Criador eterno criou o mundo eterno. E parece que não há problemas. Sim, o corpo físico deve se desenvolver eternamente. Mas, ao mesmo tempo, na estrutura do pensamento, aparecem tais processos que são distinguidos de tal forma que algumas construções são exibidas na vanguarda em pensamentos. Assim, tendo considerado as características de peso do pensamento, podemos concluir que para transferir tecnologias com precisão, é necessário semelhante ao que eu já disse sobre a avaliação do peso das características de pensamento, realizar a mesma ação em relação à alma. O pensamento, como parte da consciência, pode ser baseado na estrutura do peso, calculado aproximadamente pelo próximo nível. Se o pensamento tiver uma cobertura, uma ação geral, a maior parte da ação da consciência está envolvida neste momento. E resulta que o pensamento tem um grande peso. É necessário notar que há uma parte de consciência que define a interação com processos do passado, do futuro, mas pode não operar neste momento.
Portanto, aqui você pode redistribuir o pensamento para a estrutura atual de consciência, que funciona, como eu disse, no futuro, no passado, e você pode definir o pensamento que funciona nas lacunas entre intervalos de tempo. E então você vai se perguntar: o que é entre intervalos de tempo? Como entender? Porque os eventos futuros ocorrem instantaneamente a partir do passado. Um segundo passou, é o que aconteceu antes, e um segundo atrás era futuro. Onde estão as estruturas de conexão entre o passado e o futuro? Temos então uma situação de incerteza. Portanto, para garantir que naturalmente o corpo físico nascido tenha desenvolvimento verdadeiro e eterno em tempo infinito para o desenvolvimento permanente, tais incertezas devem ser alocadas como se fossem de fundo. A estrutura da corrente da consciência, a estrutura da leveza do pensamento, deve conter tal estrutura que implementa a vida eterna o tempo todo. Ou seja, você considera os fatores futuros em tempo hábil. Por exemplo, você resolve problemas acumulados antecipadamente e você age de uma maneira oportuna, com base na situação, ao mesmo tempo que realiza a linha estratégica exatamente na vida eterna de desenvolvimento eterno. De modo semelhante a isso, os processos na estruturação no sistema preciso de transmissão do conhecimento ocorrem na alma. Mas a alma difere no fato de que o pensamento já existe lá. Como eu disse, há o princípio da consideração da alma humana, onde a alma inclui todas as informações do mundo. Certa construção da alma, certo sistema, devemos dizer, de nível espiritual de desenvolvimento, que é unido à alma, é como uma espécie de varredura, brilha através da alma e vê cada pensamento a seguir. Para transmitir o conhecimento sobre o desenvolvimento da alma, você pode imaginar essa estrutura física. Imagine um negativo de um filme. Você o mantém em suas mãos e olha consistentemente para uma imagem após a outra. Mas, ao mesmo tempo, você cobre com os olhos todos os negativos. Alguma parte da imagem do futuro chega a você quando você estiver visualizando o quadro atual. E, aplicando o mesmo princípio, você pode dizer que a alma evolui ao receber informações do futuro, mas, ao fazê-lo, o impulso da alma é tão importante que essa informação do futuro pode ser claramente dirigida. Por exemplo, tendo examinado de todos os lados o pensamento na estrutura da consciência e tendo calculado e avaliado as características do peso, como notei neste sexto método, parte da consciência cobre o pensamento. É estendido ou pesado. O peso dos pensamentos pode ser determinado pelo número de eventos naturais refletidos, ou seja, o quão difícil é superar os eventos físicos. O peso é definido pela construção das ações requeridas pelo corpo físico. E quando você está pensando sobre por que o corpo físico está exatamente aqui, por que essas decisões específicas são feitas, é claro que isso muitas vezes é determinado pela sua reação da consciência. Você poderia ter pensado em algo antes, e muitas vezes as estruturas anteriores, os objetivos anteriores, estão envolvidos no controle. Se nós importarmos um objeto em outro e considerarmos todos os eventos passados, chegaremos assim à função de controle da alma. Podemos ver que gradualmente a alma definiu de alguma forma o nosso caminho. A alma que contata diretamente o Criador obtém um conhecimento. Você pode ver isso se você conhecer essa tecnologia. E a tecnologia é como transmitir o conhecimento a um número maior de pessoas, pois ao transmitir, você domina o mecanismo de transferência de conhecimento, que neste caso está relacionado ao fato de você transferir conhecimento para personalidades. Você está aumentando suas habilidades na sua capacidade de transferir o conhecimento, o que você tem na sua consciência, para a personalidade do Criador.
Acontece que quando transferimos o conhecimento para outros indivíduos, primeiro tentamos dominar esse conhecimento com mais detalhes, e quando transferimos o conhecimento para o Criador, tudo é feito através da estrutura da alma, de fato através de sua alma. E em geral, isso é feito por todas as pessoas, ou seja, ocorre a simultaneidade das ações. O princípio da simultaneidade de ações geralmente existe no nível das almas das pessoas, dos vivos e outros organismos. Quando você pensa sobre algum pensamento, em sua sala de cinema, por exemplo, olhando para uma mesma imagem, o pensamento talvez seja o mesmo entre muitos. Da mesma forma, as mesmas ações geralmente existem na estrutura da alma, mas a semelhança da ação é precisamente no fato de que estamos falando sobre o infinito, sobre o fator de desenvolvimento do infinito e como isso, a ação afeta toda a infinidade de desenvolvimento. Ao contrário da estrutura da consciência, os processos eternos e as ações eternas sempre ocorrem na alma. Verifica-se que a estrutura tecnológica da transferência de informações, que deve ser clara para você e deve ser clara para todos, é que você é pensando em quase simultaneamente através de dois tópicos de pensamento. Bem, imagine que a estrutura de processamento de informações vem do lado do seu pensamento, como algum raio cheio de informações, e alguns processos de pensamento ocorram lá. Em seguida, você pode imaginar como na fibra ótica, como no cabo, ocorrem os sistemas de compartilhamento mútuo de informações. As ações infinitas da alma ocorrem nas proximidades desse peculiar espaço de informação. Quando você começa a conectar categorias expressas de pensamento, parece, em termos finitos também, como o nível infinito dos eventos da alma. Você vem aproximadamente a mesma pergunta sobre como, por exemplo, era apenas passado e depois imediatamente futuro, onde a transição aconteceu realmente, pelo que ela é expressa. Aqui surge a mesma construção conceitual. Onde acontece a transição de sistemas aparentemente finitos de pensamento para as construções de eventos infinitos da alma? Porque a alma não é apenas o que se reflete no pensamento e na consciência. A alma percebe toda a imagem do mundo e participa dele simultaneamente, ou seja, impacta de forma diferente a sua maneira, a estrutura do mundo. E se você olhar para uma estrutura tão profunda da alma, você verá que a alma sempre afeta apenas a estrutura que garante a vida eterna no corpo físico, assegurando o desenvolvimento eterno de todas as estruturas da sua personalidade e de todos os seus envolvidos. Identificando a estrutura alvo do desenvolvimento da alma, não é influência, mas o desenvolvimento da alma, você poderá confirmar que a alma se desenvolve assim, porque ela possui certas características da pessoa. Ocasionalmente, eles têm uma conexão infinita de eventos para mudar algum pensamento local. Sabendo disso, para os eventos da alma, não é difícil em princípio, porque ela é apenas o suficiente para a mesma alma simplesmente elevar o olhar. E você verá que todos os eventos realmente têm contato com valores infinitos, que se relacionam com o pensamento. Eles estão na estrutura do pensamento. Quando quase conectamos os eventos ao desenvolvimento da alma, vemos isso no desenvolvimento da alma. Todos os outros começam a entender suas ações, não só no pensamento, mas também no espírito, na ação da alma humana. Podemos dizer que é uma ação com alma. Há uma noção de que a ação com alma é uma ação muito boa. Um homem com alma significa que ele pode vencer outras pessoas. Ele é bom, ele é gentil, cuidadoso e assim por diante. E é aí que podemos tomar como base a transferência de informações sobre as tecnologias das ações da alma, como uma ação espiritual.
E o sexto método trata-se de uma ação clara da alma. E para garantir que seja claro para todos, basta ter em conta no controle que a alma desenvolve todo o tempo para garantir a vida eterna para todos, e pessoalmente para aquela pessoa que possui a alma. Vemos a estrutura desse desenvolvimento eterno quando este objetivo constante da alma é compreensível. Além disso, deve-se notar que há conhecimento na alma de que a personalidade, e em geral todos podem, mesmo em um curto espaço de tempo, alcançar aqueles eventos que proporcionam vida eterna. É necessário, portanto, nesta tecnologia, combinar a estrutura do pensamento com esta posição da alma para que isto seja implementado. Detalhando, para a consideração da estrutura do pensamento neste sexto método, você pode notar que temos, de fato, uma explicação simultânea na ação da alma. E esta explicação baseia-se na característica familiar que a alma é eterna, mas ao mesmo tempo vemos que ela se desenvolve apenas para a eternidade. Logicamente, como é eterna, ela só pode evoluir para a estrutura da eternidade.